dígito 6. Que desde já o Senhor possa derramar grandiosas bênçãos. Vamos aqui abraçar os nossos patrocinadores. Abraçamos carinhosamente a Baeté Telecom na direção de Raimundo, Carrocerias Dias Pereira na direção de Gersi, Casa de Carne São João, Edevaldo e Wellington, Enxovais Moreira, Casa Moreira, do nosso irmão Gaspar, Drogaria São João, de Celinho e Leandro, Ferro Velho do Eduardo, proprietário Eduardo, Madeireira Gambá, de José Francisco, nosso irmão em Cristo, Dedé, e 9 Info, manutenção em computadores, do nosso irmão Júnior, e Tasso Autoelétrica, Tassinho. Que o Senhor nosso Deus possa estar sempre abençoando essas empresas, juntamente com os proprietários, funcionários e clientes. E você que deseja ser mais um patrocinador da obra de Deus, será um grande prazer para nós e com certeza Deus estará abençoando poderosamente. Amém? Amém. Neste momento vamos glorificar o nosso Deus em nome de Jesus, recebendo o nosso irmão pastor José Pinto, que será usado pelo Espírito Santo para transmitir a palavra do nosso Deus. Amém? Amém. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. O irmão Sebastião estava falando aqui sobre pessoas que ficam bajulando os outros, né? Então, eu achei um versículo aqui, antes de entrar na palavra, que vai ser a pregação dessa noite, quer falar sobre isso, irmão? Até mesmo porque a irmã comentou com nós lá no monte ontem, que uma pessoa, desde que costuma falar que Deus manda falar as coisas com os outros, falou para o irmão dela que Deus tinha mandado falar com ele que a morte estava rondando ele. Já imaginaram, irmão? É claro que a morte está rondando todos nós, todo dia. A morte anda à procura de uma vida que ela pode ceifar. Só que ela não vai ceifar nenhuma vida sem a permissão de Jesus. Veja o que está escrito aqui, em Jeremias 14, no versículo 10. Aqui diz assim: assim diz o Senhor acerca desse povo. Eles gostam muito de vaguear, não controlam os pés. E por isso o Senhor não os aceita. Agora ele se lembrará da iniquidade deles e os castigará por causa dos seus muitos pecados. Preste atenção, irmãos. O Sebastião falou aqui na palavra introdutória sobre muitos crentes que estão participando das festas da carne. E esses são aqueles que gostam de vaguear. Os pés deles estão levando o corpo para todos os lugares. Nas panelinhas, como não sei se foi o Sebastião ou o irmão João falou, aquelas panelinhas onde tem crente que fica falando piadinhas imorais, onde tem crente juntando com os ímpios para fazer coisa que não agrada a Deus. Agora, olha o que Deus tem para essas pessoas. Eles estão lá vagueando no meio da festa da carne. Da manhã em diante eles começam a ir para a igreja e começam a fazer proposta para Deus. Para Deus abençoar a prosperidade, para Deus abençoar o casamento, para Deus curar os enfermos, para libertar os seus parentes que estão nos vícios. Mas olha o que Deus tem para eles. O Senhor disse para Jeremias: não ore pelo bem-estar deles. Ainda que jejue, não escutarei o clamor deles, e ainda que me ofereça holocausto e oferta de cereal, não aceitarei. Eu os destruirei pela guerra e pela fome e pela peste. Então Deus falou com Jeremias: eles vão vir te procurar para você orar. Eles vão fazer campanha. Eles vão fazer holocausto e ofertas. Mas eu não vou ouvir a oração deles. Aí Jeremias falou assim: ah, soberano Senhor,
Os profetas estão dizendo para eles: vocês não verão a guerra, não passarão fome, e Deus vai lhe dar prosperidade duradoura. Isso é que muitos crentes metidos a besta estão falando para a pessoa que está no pecado. Em vez de chegar na casa dele e falar assim: ó, Deus está deixando você passar por isso, é porque em vez de você ir para a igreja no dia do carnaval, você estava lá na festa. Por isso que Deus está te cobrando. Não é falar: pode ficar tranquilo que Deus vai te abençoar, faz a campanha. Não, não tem campanha, irmão. Olha aqui. Então o Senhor disse: é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei e lhes dei essa ordem, nem falei com eles. Eles estão profetizando falsas visões, adivinhações inúteis, ilusões de suas próprias mentes. Por isso assim diz o Senhor: quanto a esses profetas que estão profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, quando eles dizem que nem guerra nem fome alcançará esta terra, aqueles mesmos profetas vão perecer pela guerra e pela fome. Então isso aí que está esperando esses pregadores mentirosos que está falando que Deus está mandando falar as coisas das pessoas, sendo que Deus está mandando, que está falando que Deus vai abençoar a questão do pecado, em vez de ir lá e falar: ó, a palavra de Deus diz, que a palavra diz, não é Deus que mandou nós falar, não. A palavra de Deus diz que se aquele que não deixa o pecado não terá salvação. Aquele que anda no pecado, Deus não vai abençoar a vida dele. Mas não, ele, para poder a pessoa falar que ele lá é um homem de Deus, ou é a mulher de Deus, Deus usa ele para falar com a pessoa. Então está querendo engrandecer eles. Mas quanto mais alto o sujeito vai, maior o tombo. Então eles estão pensando que aqui na terra eles vão ser engrandecidos. Mas já que Deus derrubar eles, a derrota vai ser total. Então, irmãos, a palavra de Deus para nós hoje, irmãos, é no livro de Efésios, capítulo 5, do versículo 6 até o 14. Efésios 5, versículo 6 a 14. Essa palavra que eu li aqui, irmão, no início aqui, em Jeremias, vem confirmar a pregação. Não deixe que ninguém os engane com palavras tolas. É por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Tá, irmão? Não deixe ninguém enganar com palavras tolas. Se nós fizemos um erro, irmão, vamos procurar consertar. Não vamos confiar na palavra de um imbecil que vai vir de lá e falar com nós: Deus vai te abençoar. Não. Se nós estamos sabendo, irmão, que outro irmão está fazendo uma coisa que não agrada a Deus, podemos até dizer para ele que Deus vai abençoar ele, mas primeiro tem que falar: ó, se você quiser que Deus te abençoe, deixe de fazer isso aí que é pecado. Porque a palavra de Deus diz que quando a gente arrepende, aí ele perdoa e abençoa a pessoa. Então, tem muita gente enganando as pessoas com palavras tolas. O sujeito está no pecado e está falando que Deus vai abençoar. E a pessoa não vai converter nunca, irmãos. Porque eles pensam assim: ah, mas o pastor fulano de tal, o irmão ciclano, Deus usa ele é um homem abençoado, uma mulher abençoada, e está falando comigo que Deus vai me abençoar. Então não precisa mudar não, pode continuar desse jeito. Só que depois vai pagar um alto preço. O versículo 7. Portanto, não participe com eles dessas coisas. Porque outrora, quer dizer, há tempos atrás, vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Por isso, viva como filho da luz. Quando nós não conhecíamos a palavra de Deus, irmão, antes de nós aceitar Jesus, nós éramos filhos do demônio, filhos das trevas, nós vivíamos lá no mundo
Não sabíamos que numa festa de carnaval era pecado. Não sabíamos que guardar rancor no nosso coração contra uma pessoa era pecado. Não sabíamos que deixar de pagar uma conta era pecado. Não sabíamos que numa festa de idolatria era pecado. Pois nós aceitamos Jesus, fomos perdoados tudo isso porque nós estávamos agindo na ignorância. Estava andando na escuridão. Quem anda na escuridão está sujeito a cair toda hora porque ele não vai ver o buraco. Mas a partir do momento que aceitamos Jesus, tornamos filho da luz. Aí o caminho clareou, irmão. Só vamos cair no buraco se quisermos. Aí a pessoa vai, está vendo o buraco aberto e está temendo e caindo lá dentro. Porque todos nós sabemos que essa festa da carne aí é pecado. Mas tem muito crente indo lá mesmo. Eu vou lá. Deus é misericordioso e perdoa. Amanhã eu vou pedir perdão. E se eu estiver lá no meio dessa festa, surgiu uma briga lá e eu dei um tiro aí, pegar nele e matar ele lá no meio. Babau. Vai com o inferno. Morreu sem culpa. Foi pro inferno, porque quis. Então, o versículo 10. Aprendo a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participe das obras infrutíferas das trevas, mas exponha elas à luz. Porque aquilo que eles fazem ao culto, até mencionar é vergonhoso. Ah, não vamos participar disso aí. Porque o que eles estão fazendo lá no meio das trevas, até para nós falar é vergonhoso. Saia na rua, mais logo, lá para 10, 11 horas da noite, e observa para você ver. Hoje que vocês vão ver lá, a gente não tem coragem de comentar com vocês. Mas nós precisamos expor elas à luz. Fazer o que eu estou fazendo aqui agora, pregando e falando que aquilo lá é pecado, e nós não podemos participar daquilo. Porque, irmãos, Jesus deixou a igreja aqui na terra para isso. Foi para os dirigentes ensinar para a humanidade o que é pecado, para que as pessoas não venham a cometer aqueles pecados e ser condenadas. Porque Jesus já morreu naquela cruz para salvar os nossos pecados. Mas para que os nossos pecados sejam salvos, primeiro teremos que aceitar Jesus. Confessar que Ele vai ser o nosso Deus e Salvador da nossa alma. E obedecer o seu mandamento. E esse aqui está incluído. Não participar dessa festa. Então, irmãos, o finalzinho aqui, o versículo 14. Por isso é que foi dito: desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Então tem muito crente dormindo, irmão, andando no meio dos mortos. Os mortos espiritual. Porque esse povo que está lá nessa festa está tudo morto espiritualmente. E tem muito crente no meio, dormindo. Então essa palavra está falando: desperta tu que dorme, levanta do meio desses mortos, antes que você morra também. Vamos ver Colossenses 3, versículo 12. Colossenses 3, 12. Como um povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e paciência. Suporte uns aos outros, perdoe as suas queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, revistam do amor, que é o elo perfeito. Então, irmãos, nós fomos um povo escolhido por Deus. Porque ninguém aceita Jesus porque quer, não, irmão. Quando uma pessoa sai lá do pecado, como o Sebastião saiu da droga, eu saí de uma ignorância espiritual, que eu não gostava nem de ver um crente, como eu já disse muitas das vezes. Muitos saíram da prostituição.
outros eram ladrão, e coisas até piores. Eles não vieram porque eles quiseram, Jesus escolheu. Jesus disse para muitos profetas, a Isaías foi um deles, para Jeremias, antes de você nascer, no ventre da sua mãe, eu te escolhi. Então nós já estamos na presença de Deus, é porque Ele nos escolheu, irmãos. Então aqui está escrito, ó. Como você é um povo escolhido e amado por Deus, você deve revestir de profunda compaixão pelos que não entendem a palavra, por aqueles que estão te falando mal de você, por aqueles que estão te acusando de alguma coisa. Porque vamos tratar eles com bondade, vamos ser humildes e não vamos revoltar contra essas pessoas. Porque é com mansidão e com paciência nós vamos ganhar essas almas para Jesus. Não, muitas das vezes a gente perde a paciência. Muitas das vezes até enfia a mão na orelha do outro, como Pedro fez, quando cortou a orelha que é soldado. Mas Jesus pegou aquela orelha e pôs lá e falou assim: Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então nós não podemos acusar ninguém, nem agredir ninguém, irmãos. Devemos perdoar todas as ofensas que fizer contra nós. Porque um dia nós vamos receber uma recompensa por cada humilhação que nós sofremos aqui nessa terra. Vamos ver aqui Gálatas 5 e versículo 16. Gálatas 5, 16. Por isso eu digo, viva pelo Espírito, e de modo nenhum satisfaça o desejo da carne. Porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se você é guiado pelo Espírito, não estão mais debaixo da lei. Agora vem aqui o que é a obra da carne. É tudo aquilo que é contra a palavra de Deus. As obras da carne são, irmãos, imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, o ciúme, a ira, o egoísmo, as dissensões e as facções, a inveja, a embriaguez, a orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já o adverti. Aqueles que praticam essas coisas não entrarão no reino de Deus. Irmão? Você já pensou esse crente subidinho, metido bonitão, que dá lá, dupla no meio, lá? Não vai entrar no céu de maneira nenhuma. Está escrito aqui, ó. Estão entregando a orgia, a bebedice, a tudo quanto é impureza, ali no meio. E se cair lá e morrer, irmão, não vai para o céu mesmo. Não precisa cair lá no meio, não. Se passar essa frente, escapar ali com vida, mas continuar naquela mesma inclinação, até o dia que ele for chamado, ele não vai ter a salvação. Porque a própria palavra de Deus diz que só haverá o reino de Deus que tenha fazer a vontade do Pai na última hora. E quando a gente fala, as pessoas falam: mas vocês pregam pesado. O crente tem direito de divertir? Tem. O crente tem direito de divertir. Eu diverti muito essa semana. Nós fizemos pamonha lá em casa, fizemos um churrasco, estava lá meu filho, minha nora, estava vendo um filme evangélico, estava divertindo muito. Mas não liguei uma televisão para ver um carnaval, não saí na rua para ver nada. Eu vi foi sem querer, porque eu tinha que ir fazer compra, e vi aquilo na rua, mas a palavra de Deus diz: se o olho bater numa coisa e o coração sentir,
alegria de ver e continuar vendo, é pecado. Mas os olhos bateu, a gente desviou a vista, não é pecado. Porque se fosse pecado, precisaria curar nossos olhos. Porque nós vivemos no meio de pecado. Nós temos que aprender a viver lá no meio sem contaminar com ele. Para encerrar, vamos ir em Mateus 18, versículo 21. E depois nós vamos orar para as pessoas aqui, Sebastião. Vai devolver agora? E o outro? Mateus 18. E o que eu pus lá ontem? 21 e Eu 22. coloquei. Esse tá mesmo. Ah, tá. A palavra de Deus aqui na minha Bíblia, o título é O Servo Impiedoso. Impiedade, irmão, é aquela pessoa que não tem dó de ninguém. Pedro aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, irmão, se nós devemos perdoar uma pessoa até 70 vezes 7 por dia, como é que uma pessoa fala algo que não agrada a nós? Nós vamos deixar de conversar com cada pessoa. Se é um membro da nossa igreja, nós não vamos mais na casa dele porque ele falou algo que não nos agradou. Ou se ele foi na nossa casa e falou algo, nós vamos falar para ele não voltar na nossa casa mais nunca. Não. A pessoa pode falar o que for de nós. Mas nós devemos perdoar ele. Porque o próprio Jesus disse, você tem que perdoar até 70 vezes 7. Jesus ainda fez melhor, irmão. Jesus fez questão de explicar para Pedro. E Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que deseja acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condição de pagar, o Senhor o ordenou que ele e a sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. Naquele tempo vendia as pessoas como escravos. Ele devia muito, o rei não dava para pagar. O rei falou assim: pega esse homem, a mulher dele e o filho, e tudo que eu tenho venda, para curar a prata com pagar o que me deve. Aí aquele homem começou a chorar e a implorar. Aquele servo prostou-se adiante do seu senhor e lhe implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. E o senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Perdoou ele, falou: não, eu não vou mais vender você nem sua família, não, pode ir embora tranquilo, estou te perdoando tudo. Assim somos nós, irmãos. Principalmente uma pessoa que já aceitou Jesus, velho, igual eu tinha montanhas e montanhas de pecado, já estava mais rápido que a fé do tipo. O dia que eu falei para Jesus: o Senhor me perdoa, eu estou arrependido de tudo que eu fiz. E ele me perdoou de tudo, irmão, não deixou mais nada. Aleluia, Deus. Aleluia. Como é que uma pessoa vai fazer qualquer coisinha que eu não agradar e eu vou ficar com raiva dele? Tem que perdoar ele, irmão. Porque senão, daquele dia em diante, nada que eu fizer de errado, ele não vai me perdoar, não. Presta atenção o que esse servo fez para o senhor. Vê? Quando aquele servo saiu, encontrou outro dos seus conservos, deve ser um amigo seu,
que ele devia 100 denários, uma mixaria. Ele agarrou aquele conservo e começou a sufocá-lo, dizendo: pague o que você me deve. O seu conservo caiu de joelho e implorou: tenha paciência comigo e eu te pagarei. Mas ele não. Antes saiu e mandou que lançasse aquele conservo na prisão até que pagasse a dívida. Em vez de perdoar o homem, ele era para dar para mas o rei perdoou, vamos supor, 1 milhão de cruzeiros. E esse aqui me deve só 200 reais. Né? Não, mas eu quero o meu dinheiro de qualquer maneira. O outro não tinha nada a prender. Aí, quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar tudo para o seu senhor. Tudo o que havia acontecido. A mesma coisa nós, irmãos. Jesus perdoa nós tanto o nosso pecado. Hoje, se uma pessoa está devendo algo para nós, seja dinheiro, seja uma coisa que ele falou contra nós, ou fez, e nós não perdoar ele, os anjos estão vindo e vão contar para Deus. E olha o que ele está esperando. Então o Senhor chamou aquele servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor o entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Então, muitas das vezes, a gente fala isso para uma pessoa parente da gente, que fez algo contra a gente, o que acha que a gente fez, ou mesmo que a gente tiver feito, e aquela pessoa fala assim: eu tenho um ódio de você, não te perdoo nunca o que você me fez. Irmão, essa pessoa não sabe o que está esperando ele. Porque o próprio Jesus disse aqui, ó: assim fará o meu Pai a cada um de vocês se não perdoar de coração, seu irmão. E isso aqui, irmão, é quando nós for acertar nossa conta com Jesus. Mas a pessoa começa a pagar em Deus daqui. Porque ele lançou o homem na prisão e ficou torturando ele, até pagar tudo que ele devia. E quando a pessoa que tem um ódio no coração contra o outro e não perdoa nunca, vive cheio de doença. Melhora de uma, arruma outra pior. Melhora daquela, vem outra mais pior ainda. E aquela pessoa: mas eu oro todo dia e Deus não me cura. E chega numa pessoa que está fazendo a vontade de Deus. Uma pessoa que tem um coração puro, que sabe perdoar tudo que o sujeito faz contra ele. Chega e fala assim: mas por que Deus te curou de tanta doença? Por que Deus está te abençoando e não me abençoa? Por que os seus filhos é tudo pessoas trabalhadoras e os meus é tudo traficante de drogas e usuário? O que está acontecendo? Que mal que eu fiz a Deus? Você fez mal a Deus, fazendo a você mesmo. Seu coração está podre, está cheio de ganância, está cheio de mentira, está cheio de ódio. Passa a perdoar a pessoa para você ver como Deus vai te curar. Aleluia. Deixa aqueles pecados que você está fazendo, para você ver se Deus vai te curar. Aleluia, Jesus. Uma pessoa chamou de mim e falou: por que é que Deus te curou de diversas doenças e não me cura? Eu só tenho uma doença. É por causa do pecado. Pecado afasta o homem de Deus, está escrito na Bíblia. Você é um dirigente de uma obra, conhece a palavra. Ô, irmão, foi a mesma coisa que o cara na foto daquele marimbondo do barril. O homem vira uma arara para cima de mim e falou assim: porque você está falando que eu tenho pecado, esse pecado que eu tenho, você quer que eu te conte? Para começar
confessar, você fala que não tem pecado, você já é pecador. Mas você sabe que casamento é um só, casar outra vez só depois que os dois morrer. Eu sei que separou e casou outra vez, depois que você era batizado e conhecia a palavra de Deus, depois que você já tinha sido ungido no presbítero. Esse homem virou uma arara comigo e eu chamo aquele irmão que veio aqui na igreja igual terra dele. Ele sempre dorme muito na casa de coisa. O Charles estava lá trabalhando lá no PSS. O Charles levantou de lá e veio e falou assim: o irmão já pinta o Beto razão. Porque é de jeito mesmo. O homem foi na casa dele, acho que ele deu uma Bíblia lá pra cima e voltou. Chegou lá e falou comigo assim: mas por que é que Deus mandou que Moisés deixar a caixa de divórcio e mandar essa mulher embora? Você falou bem. Foi Moisés que pediu, não foi Deus. E esse mesmo está escrito lá. Permitiu por causa da dureza do coração de vocês. Se o seu coração fosse bom, você tinha perdoado o seu primeiro esposo. Não teria caído nessa. Porque você já conhecia a palavra. Porque quando não conhece, irmão, eu acabei de falar, pode ter uma montanha de pecado, a tudo dá certo de ti, e Deus perdoa. Se o sujeito não deu certo no casamento, não conhecia a palavra de Deus, se separou, se casou outra vez, tudo bem. Jesus disse assim: vinde a mim como está. Você foi naquela situação, Deus te perdoa. Mas a partir do momento que começar a entender a palavra, sabe que aqui não pode, não cai em outra não, irmão. Porque é como o homem falou para o irmão da irmã: a morte está querendo te levar. Essa toda aqui ao redor do mundo, só esperando, né? E o diabo está lá rugindo como um leão ao redor, esperando. E se a pessoa deixar a morte levar ele, naquele pecado, ele está perdido. Então, irmão, Jesus foi muito bem claro aqui, ó. Atrás aqui falou na porção de coisa que ia fazer com que a gente não entrasse no céu, né? Feitiçaria, prostituição, idolatria. uma porção de coisas erradas. Então, tudo é pecado, vai impedir nós de entrar no céu. E se o sujeito não procurar consertar enquanto está aqui, ao chegar lá na hora do acerto final, lá não tem mais jeito não. Lá não tem prova de segunda época, irmão. Lá é preto no branco. Vai receber conforme fez. Está escrito na Bíblia: você vai ser julgado conforme os seus atos. Então, irmão, precisamos buscar força para deixar de fazer o que nós ainda estivermos fazendo, que não agrada a Deus. Ó, a pessoa pode me comprar qualquer coisa e falar comigo assim: eu vou te pagar digital. Deu aquele dia não pagou, eu vou lá na casa dele, é minha obrigação. Mas se ele não me pagar, eu não volto lá mais. Aquilo ali vai ficar na responsabilidade dele e de Deus. Eu perdoo ele. Se Deus quiser perdoar, tudo bem. Se Deus não quiser perdoar, sou eu para poder ir contra a vontade de Deus. Por minha conta está perdoado. Se eu for juntar todo o dinheiro que eu tenho perdido aí que o povo me pagou, daria para comprar uma casa. Mas eu não estou nem aí, sabe? Eu já entreguei na mão de Deus, pronto. Cada um vai pagar a Deus lá conforme Deus quiser receber. Porque para mim já está pago. Então, irmão, pessoas já têm levantado falsos contra mim. E ainda tem coragem de falar para mim assim: você vai pagar muito caro. Você vai cobrar tudo a você. Vai. Estou contigo para pagar, estou me devendo. Eu sou bom para pagar, graças a Deus. Mas Deus está vendo. Com intenção eu fiz, com intenção eu falei aquilo. Né? Porque quando eu falo uma coisa, a pessoa fica com raiva de mim, irmão. Porque se ninguém pensar que eu falei, que a pessoa ficou com raiva, eu ofendia, não. Eu falei de alguma coisa errada que ele está fazendo para ele consertar. E se ele ficou com raiva de mim, ele está com raiva daquele que me enviou lá para falar. Porque lá em Provérbios diz: se você repreender um sábio, ele ficará mais sábio. Mas se você repreender um tolo, você vai ganhar um inimigo. Então, irmão, quando a pessoa conhece a palavra de Deus e ele está fazendo um erro, se você chegar lá e falar assim: ô, irmão, isso aqui é pecado, você está fazendo isso, você deve consertar. Aí, se a pessoa for sábia, eu assim: você sabe que é verdade? Muito obrigado, irmão. Você abriu meus olhos, né?
Mas se ele for um tolo, ele não vai conversar com você mais nunca. Então, irmãos, tem pessoas que têm me acusado e dito para mim que homem de Deus que eu sei, que não vai mais na casa do seu cunhado. Você foi lá, ofendeu o homem e agora não vai mais na casa dele. Eu fui engraçado. Eu não ofendi ele. Foi ele que me ofendeu. Eu já pedi perdão a Deus por ele. Só que eu não vou pedir perdão, porque eu não falei nada de ofender ele. Ele ficou com raiva de mim que eu não estou. Se fosse sábio, ele ia me agradecer. A qualquer hora que precisar de mim, está prontinho para servir ele, alegre, satisfeito. O dia mesmo, eu vim descendo para a igreja, encontrei com ele, dei a paz do Senhor, ele disse, não tem problema, a minha obrigação eu fiz. É? Então, porque, irmãos, não adianta o sujeito torcer a cara para mim não, quando eu toco com ele, dou a paz do Senhor. Quando eu saí da igreja lá onde eu era, o povo lá, quando saiu mesmo de lá, eles não cumprimentam mais nunca. E topei com o mais puxa-saco que tem lá. Cheguei dia, falei, pai do Senhor, irmão. O Rogério do outro lado, pai do Senhor, irmão. Até que respondeu. Eu falei assim, pai do Senhor. Aí ele desatou a boca do saco. É porque você conhece a palavra de Deus, você sabe que só vai para o céu que ele mesmo daquela igreja lá, porque o papai falou assim, ó, eu não quero nem assunto com isso. Eu respeito o que está na palavra de Deus. Eu até escrito que vai para o céu, eu tinha fazendo a vontade de Deus na última hora. Não tinha nada nada ficar lá fazendo o que vocês estão fazendo. Porque lá não tem. Se tiver 2 ou 3 lá na igreja fazendo a vontade de Deus, é muito. E eu não queria ficar lá para ir para o inferno, não. Por isso que eu saí de lá. Eu acabou, agora hoje eu estudo é obrigado a me cumprimentar, porque eu estou com ele em X, sabe? Pai do Senhor, irmão, vou na casa dele, aí eu fico buzinando de raiva. Mas eu vou, porque eu não vou guardar rancor de nenhum deles, sabe? O Alex satisfeito, me convidaram para ir há pouco tempo pregar, eu fui. Deu o maior bololô entre eles lá, mas eu não tenho nada a ver, eu fui lá. Não preguei nada para ofender ninguém, falei uma palavra neutra, sabe? Pronto, é desse jeito que age, né?